A graça e a paz. Nós temos hoje muitos motivos para estarmos felizes e alegres por estar aqui. Um deles é o fato de estarmos vivos, com saúde, e termos tido a condição de deixar a nossa casa e estar aqui neste lugar. Mas um outro motivo muito especial é o fato de estarmos juntos com nossos irmãos. A Bíblia diz, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Mas tem um outro motivo também, que é o fato de podermos compartilhar da ceia do Senhor. Esse mandamento de Jesus, né, constitui-se num verdadeiro renovo na nossa convicção daquilo que Ele fez por cada um de nós na cruz do Calvário. Por isso, ao tomar a ceia nesta manhã, eu quero que você permita que o Espírito Santo toque o seu coração, que a vida do Senhor possa ser renovada em você. E quando eu falo da vida do Senhor, eu estou falando das atitudes do Senhor, dos pensamentos do Senhor, da visão do Senhor, da forma de agir e pensar do Senhor, porque muitas vezes nós estamos dentro da igreja, mas vivemos num padrão distinto daquele que a palavra nos mostra. E às vezes trazemos tanta confusão para a nossa vida, que nós nem sabemos por quê. Mas é só olharmos para a palavra e olharmos para a forma que nós vivemos, que a gente encontra o porquê de tanta confusão. Então, quando hoje nós estamos aqui juntos, vamos ouvir a palavra, vamos tomar a ceia, eu quero desafiá-los a todos, a refletir a respeito da própria vida. E quem sabe hoje um dia de arrependimento, de mudança de direção, porque arrependimento e mudança de direção não é uma vez na vida, é toda vez que nós percebemos que as coisas não estão bem, precisamos repensar as nossas ações, atitudes, direções, e aí nós podemos fazer isso e ser renovados pelo Senhor. Então eu quero desafiá-los nesse dia de ceia, nesse dia que vamos estar compartilhando do pão e do vinho, a repensarmos tudo isso e quem sabe hoje reencontrarmos um caminho de tranquilidade e paz. E não estou falando aqui que não vamos ter dificuldade, não vamos ter luta, não. Isso faz parte da vida e da vida com o Senhor, inclusive. No mundo tereis aflições, mas a aflição do mundo, ela não entra dentro do nosso coração quando o nosso coração está cheio de Jesus. Então eu quero desafiá-los nesta manhã, ao meditar na palavra, ao receber a ceia, permitir que o Senhor seja renovado em sua vida e em seu coração. Amém? E a você que nos ouve pela internet, também compartilhe esse desafio e manda um abraço especial para todos os nossos irmãos que nos ouvem nesta manhã. Cada um de vocês é de igual modo amado e eu gostaria tanto de tê-los todos aqui, mas me sinto confortado pelo menos de saber que pela internet podemos estar conversando e compartilhando as verdades que nós vamos receber nesta manhã. Nós vamos dar continuidade hoje no nosso material, Confissão Vitoriosa da Palavra, e aqueles que estão hoje conosco pela primeira vez, eu creio que receberam este material também. Nós temos trabalhado durante 10 semanas, hoje é a sétima semana, que vamos estar falando deste tema, e hoje vamos tratar, terei prosperidade financeira neste dia. Fala da forma com que podemos alcançar a prosperidade financeira, que também é promessa de Deus. Muitas vezes a gente fica tão preocupado em ganhar dinheiro, em ficar rico, em correr atrás do ouro e da prata, quando na realidade nós não precisamos ficar preocupados com isso. Sabe por quê? Porque faz parte do pacote que você recebeu no testamento que o seu pai, que é tão rico, quando o filho dele morreu, ele compartilhou comigo e com você a herança dele, e quando ele ressuscitou, ele veio viver em nós para nos capacitar a alcançar todas essas coisas. Então eu quero deixar bem tranquilos aqueles que andam muito ansiosos em relação às questões materiais e financeiras, que no testamento que foi deixado para você, você já foi contemplado, eu já fui contemplado com todas estas coisas. Por isso nós podemos ter paz, acima de tudo, paz neste dia, em relação às questões materiais e financeiras, porque na nossa herança já está incluído também este item. Eu quero fazer de igual modo a semana passada, abra comigo aí esse livro no índice,
O índice é uma das primeiras páginas aí, não tem nem número. Todo mundo que tem o livro, abra no índice. E eu quero que você confesse o índice comigo a partir do ponto aí 09, né, que é a página 9, ou ponto 2, até o ponto 7. Se você tem na sua mão, leia junto comigo. Começar aqui pelo 2, tá? Quando Cristo morreu, eu morri, estou crucificado com Cristo. Qual é a importância de nós sabermos disso? É uma só. Morto não reage. Olha que coisa mais linda. Quando Cristo morreu, eu morri. Morto reage ou não? O time dele pode perder, você vai lá e insulta ele, você critica a forma que ele está vestido, fala que ele está feio, você fala que ele não presta, ele reage ou não? Não reage. Então a gente tem que aprender isso com os mortos. Se eu digo que eu morri com Cristo, eu não vou mais reagir de uma forma carnal, porque o diabo quer botar a gente no meio do circo para diverti-lo. E quando a gente se sente muito ofendido, a gente vai para o meio do picadeiro e fica ali dando espetáculo para divertir aqueles que são afeitos a esse tipo de apresentação. Então, quando Cristo morreu, eu morri com Cristo. Estou crucificado. Então, quem está morto não reage, aí a vida fica tranquila, fica em paz, porque a gente aprende a confiar nele, a descansar nele. 3. Quando Cristo ressuscitou, eu ressuscitei com ele para ser o quê? Uma nova criatura. Olha que coisa maravilhosa também. Uma nova criatura, criada agora à imagem e semelhança de Cristo. Então eu vou reagir, eu vou pensar, eu vou agir, eu vou sentir como Cristo Jesus. Aliás, tem um texto nas Escrituras que o apóstolo Paulo diz assim, que haja em vós os mesmos sentimentos que houveram em Cristo Jesus. Os mesmos sentimentos hajam em nosso coração. 4, o que está escrito aí? Quando Cristo morreu na cruz, todos os meus pecados foram apagados. Por isso você pode tomar posse de Romanos, capítulo de número 8, verso de número 1, que diz assim, que a lei do Espírito e da vida em Cristo Jesus me libertou da lei do pecado e da morte, ou de Romanos 7, 25, que diz que nenhuma condenação há para os que estão, não, desculpe, é o 8.1 que diz, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, e o 8.2 que diz que a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus já me libertou da lei do pecado e da morte. Então eu tomo posse, meus pecados foram apagados, e eu não vou mais viver no pecado para não juntar de novo todo esse passivo que Cristo já levou sobre si. 5 agora, quando Cristo voltou aos céus e foi colocado à direita de Deus, o que aconteceu? A minha vida foi elevada com Ele nos lugares celestiais. Esse ponto é de fundamental importância. A minha vida foi elevada, que às vezes a gente vive no modo tão rasteiro, às vezes a gente tem comportamentos tão rasteiros, que é importante entender que a nossa vida foi elevada. E existe um modo mais elevado de viver. Aliás, eu fiz uma série de ministrações algumas semanas atrás, vivendo nos lugares altos ou andando nos lugares altos. Você tem essas ministrações tanto em CD, DVD, quanto no YouTube ou no site da comunidade. E você que não ouviu pode ouvi-la, e você que ouviu pode ouvir de novo. Existe um padrão elevado no qual aqueles que se dizem cristãos ou que desejam ser cristãos devem viver. O que nós ministramos na semana passada, ponto 6 aí, o quê? Terei saúde neste dia. E eu falava aqui de um modo muito claro, e eu creio que isso é contundente para o nosso coração, que a saúde começa na alma. A saúde começa onde? Na alma. Às vezes a gente fica querendo a saúde do corpo. A enfermidade do corpo é efeito, não é causa. A causa está na alma. Então, quando nós temos a alma renovada, o nosso corpo é renovado. Então, o segredo está em buscar a saúde na alma, que vem através da palavra.
Então Deus tem para nós a cura, mas a cura começa na alma. E a alma, ela é curada através da palavra de Deus. E aqui o capítulo de número 7, que é o de hoje, terei prosperidade financeira neste dia. Eu quero orar em cima de tudo isso que nós declaramos aqui, e eu quero junto com você, não só crer, mas me apropriar daquilo que o Pai tem para nós através do testamento que nos foi outorgado. Pai querido, é no nome de Jesus que eu clamo ao Senhor para que tudo aquilo que nós declaramos aqui nesta manhã se torne em vida no coração de cada um de nós e possamos experimentar da Tua parte o renovo, a paz, a alegria, que são frutos, Senhor, daquilo que o Senhor já fez por nós na cruz do Calvário. Quebra agora, Senhor, todo o peso, toda maldição, todo o jugo, toda ministração do inferno, caia por terra agora em nome de Jesus. Anula, Senhor, agora toda tentativa de Satanás de produzir, Senhor, entre nós qualquer desvio daquilo que o Senhor já tem nos dado através da Tua palavra. E abençoa de um modo sobrenatural todos aqueles que ouvem esta palavra, seja aqui, seja através da internet ou dos materiais que hão de ser produzidos através desta ministração. Pai, abençoa o Teu povo, os Teus filhos, e glorifica o Teu nome nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Eu vou falar sobre prosperidade financeira nesta manhã, e eu tenho um texto na Bíblia que eu quero usar como introdução, que está em Lucas, capítulo de número 16, a partir do verso de número 19. Lucas 16, 19 vai ser a introdução para a ministração de hoje, que diz respeito a prosperidade financeira. Lucas, capítulo de número 16, verso de número 19. Quando nós pensamos neste tema de prosperidade, ele é um tema que tem que ser muito bem esclarecido dentro do nosso coração. E eu, quando pensava sobre isso e orava sobre isso, Deus trouxe a minha mente, ao meu coração, esse texto que eu vou compartilhar com vocês, que eu creio que vai ser de grande valia para o esclarecimento deste tema tão importante da vida de cada ser humano. Aqui fala a respeito de dois extremos, um homem rico e um mendigo. O mendigo, ele tem uma característica muito particular. A mendicância, ela não é apenas um estado de pobreza. A mendicância, ela está envolta em muitos outros desdobramentos. O primeiro deles, quem vai à mendicância normalmente foi abandonado por pessoas. Ou seja, as pessoas desistiram desta que se entrega à mendicância. Porque enquanto nós temos alguém que acredita em nós, que procura nos ajudar, que está interessado de alguma forma em nos levantar, dificilmente alguém cai na mendicância. O segundo aspecto da mendicância é que ela abre mão de toda e qualquer sentimento de pudor, de vergonha, e expõe completamente a vida de uma pessoa. E o terceiro aspecto da mendicância, logicamente, é aquele relacionado à ausência total de bens, de posses, de recursos, que leva as pessoas a dependerem exclusivamente da ajuda, do auxílio de outras pessoas para a sua subsistência. E este tema que nós vamos tratar hoje, quando falamos da prosperidade financeira, ele passa, nós vivemos com esses dois pesos, essas duas medidas muito presentes na vida de todos nós. Um medo da falta do dinheiro e, por outro lado, os perigos que ele pode representar na nossa vida. E esse texto, tratado aqui pelo próprio Jesus, ele fala justamente sobre esses dois pontos tão relevantes na vida, no inconsciente e no consciente de cada um de nós. Olha o que esse texto diz. Diz assim: ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente.
E havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. E até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. E aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu de longe a Abraão e a Lázaro no seu seio. E então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me esfregue a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui está ele consolado, tu em tormentos. E ele de tudo está posto e além de tudo está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós, outros não podem, e nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não virem também para este lugar de tormento. E respondeu Abrão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos não for ter com eles, se alguém dos mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhes respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém entre os mortos? Então nós temos aqui um texto muito conhecido de todos nós. Eu creio que não há nenhuma novidade naquilo que eu acabei de ler para vocês, uma história tão antiga quanto a Bíblia, e uma história que é contada e ministrada com muitos propósitos. No entanto, nesta manhã, quando nós estamos aqui com a responsabilidade de compartilhar a respeito de um ponto tão importante da nossa herança, do testamento que nós recebemos do Senhor, eu quero de uma forma definitiva pontuar aqui com vocês aquilo que é o propósito de Deus e o projeto de Deus para a vida material ou para o dinheiro na vida de cada um de nós, filhos de Deus, e de todos aqueles que vierem a crer em seu nome. Eu creio que todos nós temos o desejo de ser prósperos, e isso é legítimo, e eu quero entusiasmar-lhes a terem esse desejo. Por quê? Porque faz parte, de fato, da nossa herança. No entanto, esse assunto é de tamanha relevância, que é muito importante que nós todos o conheçamos, ao ponto de termos total clareza a respeito do fato de que Deus tem um tipo especial de prosperidade para a vida dos seus filhos, e Ele tem um modo único de cumprir esta prosperidade sobre nós. Então eu quero hoje aqui que você se desarme de todos os argumentos que você tem relacionado à prosperidade, e nós vamos estar focados naquilo que a palavra de Deus diz. E como eu já lhes disse, como introdução, quero explicar-lhes o conteúdo deste tema. E eu gostaria de fazer-lhes algumas perguntas, a fim de juntos construirmos aqui um raciocínio relacionado ao fato de que a prosperidade de Deus é uma bênção, mas muitas vezes a prosperidade tem constituído verdadeiro perigo na vida de muitos, inclusive na vida deste rico que aqui está, que tem a sua história contada. Nós vemos a palavra dizendo que este mendigo morreu e foi recolhido ao seio de Abraão. Essa expressão, seio de Abraão, pode ser entendida aqui como céu, como paraíso, como você queira, mas ele está relacionado a estas coisas. Ou seja, o mendigo morreu e foi levado para o céu. E está escrito também que o rico morreu e foi levado para onde? Para o inferno.
Agora eu fico pensando, por que ele foi levado para o inferno? Alguém tem alguma dica aí ou não? Por que esse homem rico foi levado para o inferno? Será que foi porque ele tinha dinheiro ou não? Não, eu creio que não. A palavra não nos diz isso. Se a prosperidade é uma bênção de Deus, se a prosperidade é um propósito de Deus, então não foi porque ele tinha dinheiro que ele foi levado para o inferno. Por que será que ele foi levado para o inferno? Porque ele amava o dinheiro? Vocês acham que é isso ou não? Por quê? Avarento. Por quê? Não ajudava as pessoas? Porque ele não creu na palavra. Nós temos uma série de pensamentos que ao longo dos séculos foram introduzidos na mente, no coletivo humano, relacionando o dinheiro a algo perverso. Como eu falava com vocês outro dia, na semana passada, eu comentei aqui, acho que foi no culto da noite, eu li outro dia a revista Veja, da semana retrasada, e falava a respeito da história daquele banqueiro libanês chamado Moisés Safra. Moisés Safra faleceu no mês passado, e eu fiquei tão feliz quando eu li o testemunho a respeito dele na revista Veja, que o Moisés Safra, ele era conhecido pela benemerência, um homem que participava de inúmeras obras de auxílio e de ajuda aos necessitados. E eu creio que este homem vai deixar um grande vazio, eu creio que ele deve ter preparado a continuidade deste trabalho de cuidado às pessoas, mas é tão raro, né, nós vemos pessoas ricas, ainda mais banqueiros, ainda mais de origem árabe, com uma preocupação tão grande com o cuidado das pessoas, né? Pelo menos o estereótipo, né, que se coloca é que as pessoas que são muito ricas amam demais o dinheiro e não são capazes de cuidar de outros, e se são árabes ainda a tendência é que a fama se torne ainda pior, mas na realidade isso não está vinculado à raça, não está vinculado a nenhum outro tipo de coisa, senão ao próprio coração, e a visão que temos de Deus e das pessoas. E o que eu vejo aqui nesse texto das Escrituras é um alerta para todos nós, e eu posso afirmar-lhes que este homem rico, ele não foi levado ao inferno porque ele era rico. E também eu não creio que ele foi levado ao inferno porque ele amava o dinheiro. Embora a Bíblia diga que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, mas o amor ao dinheiro, ele não é causa, ele é efeito de um mal ainda maior. Então, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Mas as pessoas amam o dinheiro não como causa, mas como efeito de algo que falta nas suas vidas. Então, eu volto a perguntar-lhes, por que alguém rico é levado ao inferno? Por que este homem rico foi levado ao inferno? E o próprio texto, ele nos responde o porquê. Quando nós lemos no final do texto, ele diz assim: manda que alguém ressuscite e volte à casa dos meus pais, para pregar para que eles se arrependam. Então, na realidade, o que nos leva para o inferno e o que leva o ser humano ao inferno é um único motivo. E este motivo, ele é respondido pela própria Bíblia, e eu quero convidar você agora a abrir no Evangelho de João, capítulo de número 16, Evangelho de João, capítulo de número 16, verso de número 8, e o interessante da palavra é que a palavra aqui é inteiramente ligada, né? Quando o rico cai no inferno, ele percebe o que aconteceu com ele. O rico percebe que era necessário que alguém fosse e convencesse a sua família, os seus irmãos, do modo equivocado em que viviam. E Abraão diz assim: eles já têm Moisés. O que significa eles já têm Moisés? Moisés já tinha morrido nessa altura. Eles já têm a lei, a palavra.
E ele já tem também os profetas, que significa aqueles que pregam a palavra. Então não adianta eu mandar que um morto ressuscite e apareça para qualquer um deles, para qualquer um de nós, para qualquer um de vocês, para qualquer um dos seus familiares, que não vai adiantar nada. Não adiantou com você, você também tinha a Moisés e os profetas, disse Abraão ao rico, mas você também não creu, e você veio parar aqui no inferno. Mas aqui no capítulo de número 16, verso de número 8, tem uma promessa maravilhosa da palavra para cada um de nós. E ele diz assim, que esse texto, fala da missão do Espírito Santo, e Jesus está dizendo que ele não nos deixará órfãos, mas ele nos enviará um Consolador. E no verso 8 diz assim: e quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E qual é o pecado? Do pecado porque não creem em mim. Na realidade, o pecado que leva qualquer ser humano ao inferno não é o pecado de amar o dinheiro, não é o pecado de não dar esmola, não é o pecado de não cuidar bem das pessoas, não é o pecado de não ser um administrador fiel ou de não ser alguém muito legal. O que nos torna desta maneira é o fato de nós não crermos em Jesus. E na realidade, eu gostaria de fazer um parágrafo especial nesta manhã a este respeito, porque este fato tem levado muitos de nós a viver num inferno. E nós não precisamos morrer para ir para o inferno. Muitos vivem no inferno aqui, neste momento. Neste instante das suas vidas, estão vivendo no inferno. Inferno dentro de casa, inferno nos relacionamentos, inferno no casamento, inferno no relacionamento com os pais, com os filhos, com o marido, com a esposa, um inferno na vida material, um inferno na vida financeira, um inferno em todas as áreas. Por quê? Porque não creem em Jesus. Se nós cremos em Jesus, em primeiro lugar, nós vamos crer que Ele nos deixou um testamento. E quando nós passamos a ler esse testamento, nós compreendemos que tudo aquilo que nós precisamos foi contemplado nesse testamento e nada do que nos falta não está presente aqui. E aí, quando nós começamos a colocar o nosso coração na compreensão dessas verdades e somos por elas transformados, a nossa vida vai se encaixando em cada área que estava fora do seu lugar. Eu tenho, junto com vocês, uma experiência de convivência em comunidade que é muito rica. Ela é rica em todos os momentos. Ela é rica quando estamos vivendo tempos de paz. Ela é rica enquanto estamos vivendo tempos de guerra. Ela é rica enquanto estamos vivendo tempos de abundância e fartura, enquanto estamos vivendo momentos de escassez. Ela é rica enquanto as coisas estão correndo a nosso favor. Ela é rica enquanto as coisas estão correndo contra nós. Por que ela é rica, a experiência de vida em comunidade? Porque em todo o tempo nós estamos aprendendo a agir e a reagir. E é uma experimentação. Olha, eu agi desta maneira e deu errado. Eu agi desta maneira e deu certo. Eu corrigi aquilo que eu tinha feito e as coisas voltaram ao normal. Eu insisti no erro e elas permaneceram e ainda pioraram. Então a nossa vida é isso, a vida da igreja é isso, o cristianismo é isso. Esses dias eu andei meio adoentado e fiquei um pouco fora de combate, fiquei quase que a semana toda de repouso. E eu meditei muito a respeito das questões relacionadas não só à palavra, mas à própria vida da igreja. E a vida da igreja, desde sempre, foi assim. As pessoas vagando entre esses dois pontos. Em alguns momentos de uma forma tão paradoxal, ou seja, tão opostas. E o que eu acho interessante aqui nesse diálogo entre o rico e Abraão, é que ele fala, meu pai Abraão. Você consegue entender isso? É como se eu estivesse no inferno conversando com Jesus.
E assim é na vida das pessoas. Estamos muitas vezes, em determinados momentos da nossa vida, em determinadas áreas da nossa vida, vivendo num verdadeiro inferno e dialogando com Jesus, dialogando com o Senhor, dialogando com aqueles que estão salvos, buscando uma alternativa para a nossa vida. Mas o que nós percebemos, de um modo muito claro, é que nós não precisamos chegar ao final da vida e de um modo definitivo estar inseridos num contexto do qual não poderemos mais voltar atrás, como diz esse texto das Escrituras. Diz, há um abismo entre nós e você, diz ali Abraão e o mendigo em relação a Lázaro. Há um abismo que nos separa, e não é possível vir de um lado para o outro, não é possível mais retornar, não é possível mais voltar atrás, não é possível mais reverter esta situação. Mas eu quero dar-lhes uma boa notícia nesta manhã. No dia de hoje ainda é possível. No dia de hoje ainda é possível para cada um de nós sair do inferno em que se meteu. Então nós temos que refletir a respeito destas coisas. E uma das questões relacionadas à prosperidade que nós vamos falar aqui, porque é o tema da mensagem, e alguém pode estar pensando, mas que pastor nem vai falar de prosperidade, começa falando do inferno. É que na realidade, o ser humano, de modo geral, tem a capacidade de transformar toda bênção em maldição. Eu sou um ministro do Evangelho, e eu tenho sido ao longo dos anos requisitado a fazer muitos casamentos, e eu tenho tido uma experiência pessoal muito rica em relação a cerimônias de casamento. Eu fico olhando para aqueles noivos na minha frente, e às vezes faço 2, 3 casamentos num mês, e fico pensando, será que eles sabem o que aguarda eles? Se eles soubessem. A vida é uma experiência maravilhosa, o casamento é uma experiência maravilhosa, mas o ser humano consegue pegar promessas lindas dadas por Deus e transtorná-las e torná-las um terror. O ser humano consegue receber uma herança e fazer daquela herança um motivo de discórdia e destruição. O ser humano consegue, de uma forma tão natural, colocar tudo a perder. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês, tudo aquilo que nós lemos aqui nesse índice, eu estou fazendo questão de todas as semanas repetir este índice como um roteiro que a minha e a sua vida precisam seguir. Porque tudo tem que começar aqui no ponto de número 2, quando Cristo morreu, eu morri, estou crucificado com Cristo. Porque se não começar do começo, vira remendo, e remendo não dá certo. Ponto número 2, quando Cristo ressuscitou, eu ressuscitei com Ele, para ser uma nova criatura. O 3 que nós trabalhamos juntos, quando Cristo morreu na cruz, todos os meus pecados foram apagados. Quando Cristo voltou aos céus e foi colocado à direita de Deus, a minha vida agora recebeu um padrão elevado, e foi elevado juntamente com Ele aos lugares celestiais. Por isso eu terei saúde, por isso eu terei prosperidade. Quando nós vemos aqui a situação de um homem de um modo tão triste, e é de cortar o coração quando nós podemos imaginar que uma história como esta se repita tantas vezes na história da humanidade. Tantas pessoas que acordam tardiamente, quando já não há mais modo de voltar atrás. Tantas pessoas que foram alertadas, que são alertadas, nós mesmos que fomos repreendidos tantas vezes em determinadas situações, em determinados aspectos da nossa vida, às vezes somos tão reticentes, tão duros. Mas uma coisa é certa, haverá um fim, e neste fim não haverá mais volta.
Por isso, o dia de nós mudarmos, refletirmos, tomarmos uma posição, encararmos a realidade, nos arrependermos, nos convertermos, acertarmos as coisas, é hoje. Porque amanhã pode ser tarde demais. Eu fico imaginando até a véspera da morte daqueles dois, quem olhava aquela cena, o rico vivendo regaladamente, com toda abundância, fartura, e um miserável sentado à sua porta, cujos cães vinham para lamber as suas chagas. Mas no dia seguinte virou o jogo. No dia seguinte mudou de posição. Agora aquele rico estava lá numa posição, pede para aquele pobre miserável molhar o dedo na água e colocar aqui na minha língua, que eu estou vivendo num tormento terrível. Pede para ele fazer isso para mim. Pede para ele me ajudar. Pede para ele me auxiliar. Não combina essa história, gente. Aquele que era desprezado agora assume uma posição que o rico todo-poderoso está desejando, almejando, dá um jeito aí de eu mudar o jogo. Fala, filho, agora é tarde. Então faz o seguinte, meus parentes estão lá em casa. Pede para alguém ir lá, ressuscita um morto aí dos teus e manda lá falar para eles. Falou, também não dá, porque eles já têm a palavra. Eles já têm os profetas, os pastores, os pregadores. Não vai dar para te atender em nenhum dos teus pedidos. Mas a palavra de Deus nos mostra que Deus enviou um Consolador para nos convencer do pecado. E o pecado é um só. Não está no plural, está na sua Bíblia ou não? Na minha está no singular. Ele não fala para convencer dos pecados. Fala para convencer do pecado. E qual é o pecado? Não crer em Jesus. Porque quando eu não creio em Jesus, eu não creio que eu morri com Ele. Quando eu não creio em Jesus, eu não creio que eu ressuscitei com Ele. Quando eu não creio em Jesus, eu não creio que os meus pecados foram apagados. Quando eu não creio em Jesus, eu não creio que a minha vida foi elevada. E essa parte é que pega. O grande desafio hoje do cristianismo é elevar o padrão de vida das pessoas, dos conselhos que elas dão, do parecer que elas têm em relação à própria vida, da forma que reagem em meio aos momentos de crise. Elevar a vida significa colocar num padrão superior. E nós temos, logicamente, esses padrões tão bem estabelecidos. Um deles, pela própria Bíblia. De uma forma completa. De Gênesis a Apocalipse, você vê aqui todo o padrão, toda a forma de vida estabelecida de um modo claro. E nós vemos o outro padrão de vida representado pela maneira de viver do mundo, contada em verso e prosa através da televisão, que é o meio de comunicação hoje mais acessível, que quase que a totalidade das pessoas tem em sua casa. Só que, para nossa tristeza, na hora de agir e reagir, parece que o que prevalece é o do mundo. O padrão que os cristãos adotam para si não é o da palavra, é o do mundo. E na hora de agir, na hora da decisão, na hora da solução, na hora do vamos ver, é o do mundo. E este foi o pecado que levou a pessoa que vocês veem aqui a história contada a ir parar no inferno. Porque não creu no padrão de Jesus. Não creu no modo de vida dele. E aí, quando despertou, estava no inferno. Nós temos hoje aqui a oportunidade de receber da parte de Deus não só o ensino, mas de receber também o convencimento. Porque está escrito que
que o Espírito Santo nos convence do pecado, de não crer em Jesus. E quando nós somos convencidos, nós temos a capacidade de corrigir aquilo que está errado. E aí os efeitos começam a se dar na nossa vida. E eu quero dizer para você, isso não é uma marca de um ser humano. E às vezes as pessoas sentem-se ofendidas, e eu já fui de alguma forma, de muitas formas, mal interpretado, achando que estava falando disso, daquilo, daquele outro. Quando na realidade as pessoas que chegam a essa conclusão é porque não conhecem a Bíblia. Porque a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Mas a Bíblia diz também que existem pessoas que vão sendo transformadas, santificadas, vão sendo de alguma forma levantadas como testemunhas vivas do poder de Deus. Mas mesmo essas testemunhas vivas do poder de Deus são provadas todos os dias. E em determinado momento erram, caem, mas à medida que permanecem firmes na palavra, são capazes de ser restauradas, são capazes de ser renovadas. Por isso Deus nesta manhã, quando nos reúne neste lugar, num ambiente tão agradável, acompanhado de gente da melhor qualidade, gente bonita, gente querida, Deus está falando conosco e dando-nos a oportunidade da nossa vida. Imaginou se aquele rico tivesse participado desse culto? Estava lá no céu, feliz da vida. E é lá que eu quero ver cada um de nós, transformados, redimidos, salvos, perdoados, porque se posicionaram. E porque se posicionaram, a palavra de Deus se cumpriu nas suas vidas. Abra comigo agora aqui na página de número 19 do seu livro. Olha o que está escrito aí no seu livro. A palavra de Deus declara que o ouro e a prata pertencem a quem? Ao Senhor e à sua igreja. Por isso, com base na palavra de Deus, rejeito a pobreza, a miséria e a falta de provisão, dívidas e desemprego. Isso é bênção para a sua vida. Eu quero que você olhe para mim aqui um instantinho, olha aqui para mim. Isso é promessa de Deus para você. Quando Ele diz que o ouro e a prata me pertencem, o ouro e a prata são do Senhor e da sua igreja, alguém pode me perguntar, mas aonde está escrito que o dinheiro do Senhor é da sua igreja? A igreja somos nós. A igreja não é a instituição ou esse prédio. A igreja é cada um de nós. A Bíblia diz que Deus fez de Jesus herdeiro dele. A Bíblia diz que nós fomos feitos co-herdeiros com Cristo. Então a prosperidade, ou o ouro e a prata do Senhor, pertencem a cada um de nós. E alguém neste momento deve estar falando, alguém está com a minha parte. Não é assim que a gente pensa às vezes? Se é meu, então alguém está guardando o que é meu. Está sim, Deus está guardando o que é seu. Com base nisso, você pode rejeitar a pobreza, a miséria, a falta de provisão, dívidas e desemprego. Existe aqui, se eu pudesse trabalhar, tivesse tempo aqui para trabalhar cada um desses pontos dos quais nós podemos rejeitar, talvez cada um deles daria uma pregação. A pobreza, ela é a escassez de recursos, mas a miséria, ela é um espírito que entra junto com a pobreza na vida das pessoas que permitem. Eu conheço gente pobre financeiramente que não é miserável, pelo contrário, é tão liberal no cuidado, no dar, no investir, no fazer. A falta de provisão, o que é falta de provisão? A falta de provisão não é você não ter suficiente na sua despensa. A falta de provisão é você
não experimentar o milagre de Deus naquele momento que você precisa. Porque quando Deus manda Abraão sacrificar o seu filho Isaque, quando ele está lá no Monte Moriá, e ele vai matar o seu filho, Deus provê para ele um cordeiro para ser morto no lugar do filho dele, para ser oferecido como sacrifício. E o Monte Moriá é o lugar da provisão. Então, a provisão não está relacionada ao quanto você tem armazenado. A provisão está relacionada ao milagre de Deus no momento que você precisa. Então, a falta de provisão é a falta de milagre. Então, nós temos que rejeitar isso da nossa vida. Dívidas. Dívida também é cultura. As dívidas se acumulam à medida que nós assumimos uma cultura de dívidas. Tem gente que vai assimilando dívida e fazendo outra dívida para pagar aquela dívida que já tinha. E isso vai perpetuando na sua vida como uma forma de vida, quando na realidade isso não provém de Deus. Por quê? É pecado dever? Não. É pecado se conformar com a dívida, porque quando você se conforma com a dívida, você não está crendo em Jesus. Não crer em Jesus é o maior pecado. O fato de nós nos conformarmos com a pobreza é o fato de não crermos em Jesus. O fato de nos conformarmos com a miséria é o fato de não crermos em Jesus. O fato de vivermos sem provisão está relacionado ao fato de não crermos em Jesus. Confesso que eu e minha família e todos os filhos de Deus receberemos hoje provisão perfeita do Pai e terão uma vida material digna e abundante. O que significa abundante? Eu vou almoçar 3 vezes e jantar 3 vezes, é isso ou não? Abundante eu tenho para mim e tenho para você, se você precisar. A minha mesa é capaz de suprir a mim, e se você tem fome, a você também. E só fazendo aqui um capítulo à parte, e nós já vamos encerrando. É impressionante, aonde comem, tem um ditado assim, onde comem 2, comem 3, onde come 3, come 4, aí você pode adaptar o ditado à sua realidade. Lá em casa é onde comem 7, comem 8. Todos os dias, pelo menos 7 ou 8 pessoas se alimentam na mesa da minha casa. Mas se tiver 10, a mesma comida vai alimentar os 10. Se tiver 20, a mesma comida vai alimentar os 20. Eu não sei se você já experimentou isso na sua casa. Parece que não ia dar e deu, sobrou. Isso é bênção de Deus, isso é milagre. E a gente às vezes não reconhece um milagre. Em casa a gente reconhece. Por quê? Porque vê todo dia. Faz lá uma determinada quantidade de alimento, alimenta todo mundo e sobra sempre, nunca faltou. E a graça do Senhor está fundamentada neste ponto. Nós podemos experimentar isso a cada dia. Em nome de Jesus, repreendo a Satanás e a todos os seus filhos que detêm o dinheiro do Senhor Jesus e da sua igreja, através do crime, da corrupção, do roubo e da desonestidade. Sabe qual é o pecado do crime, do roubo, da corrupção e da desonestidade? É o pecado de não crer em Jesus. Quando a gente não crê em Jesus, nós nos tornamos suscetíveis a estas coisas. Nenhum de nós está livre disso. Mas não implica no fato de que isso é o correto. Isso leva o homem ao inferno. E se nós em determinado momento andamos por este caminho, nós temos necessariamente que nos arrepender e nos converter. Porque a corrupção é tão antiga quanto a humanidade, sabia disso? Às vezes a gente fica chocado vendo na televisão a corrupção, os políticos. Você sabia que o político, antes de ser político, ele é um ser humano? Um homem e uma mulher. Então o problema não está com o político, o problema está com o ser humano que se torna político. O que estraga a política
é o homem. Se tirar o homem, a política é perfeita. Só tirar o homem dá tudo certo, igual o casamento. Sabe o que estraga o casamento? O marido e a mulher. Só tirar os dois, o casamento tá de boa, como diz um amigo meu. Não existe casamento perfeito, porque não existe ser humano perfeito. Não existe político perfeito, porque não existe ser humano perfeito. O problema está no ser humano. E sabe qual é o grande pecado do ser humano? Não crer em Jesus. E à medida que nós cremos em Jesus, as coisas mudam. Em nome de Jesus eu repreendo a Satanás. E quando eu repreendo a Satanás, é ele quem gera a corrupção no coração do ser humano. É ele quem nos conduz ao engano, é ele quem nos conduz ao erro, é ele quem nos arrasta para o pecado, é ele quem nos ilude, é ele quem mente para nós. E quando nós estamos aqui pregando a palavra nesta manhã, de um modo direto, nós estamos repreendendo a Satanás. Porque nós estamos trazendo luz sobre as trevas, sobre a mentira, sobre o engano que povoava o coração e a mente de cada ser humano. Então nós precisamos entender. Quando eu repreendo a Satanás, não é porque eu sou bom, porque eu sou perfeito, não. Eu repreendo a Satanás com a palavra do Senhor, lançando a palavra de Deus sobre os corações. E a palavra continua aqui. De acordo com a palavra de Deus, confesso que semearei com abundância no reino de Deus, dando dízimos e ofertas. Também semearei na vida do meu próximo, com generosidade. Isso me trará uma colheita com muita prosperidade. Eu não sei se vocês percebem, eu não sei você, quando eu ouço uma declaração como esta, alguma coisa soa mal dentro do coração. Pessoas dizendo que, de acordo com a palavra de Deus, eu confesso que agora vou semear com abundância, que agora eu vou ser fiel aos dízimos e às ofertas. Dá a impressão de que isso aqui é coisa armada. A igreja deve estar precisando de dinheiro, o pastor deve estar numa pior. O diabo, ele troca. Ele fala, você vai dar? Você veio aqui para receber, não veio para dar. Você não tem nem para você, como é que você vai semear? Olha como ele se preocupa com a sua vida. Olha como ele se preocupa com a minha vida. Quando na realidade, o que o pecado fez no coração humano foi justamente isso. Você sabe como é que foram criados os dízimos e as ofertas ou não? Você tem alguma ideia? Se você estudar a história da Bíblia, você vai perceber que o dízimo e a oferta foram fruto de pessoas que entenderam que Deus era a sua provisão, seu provedor, foi fruto de corações que creram em Jesus. E porque creram em Jesus, quiseram entregar algo que lhes fosse significativo diante do altar de Deus para adorá-lo. Não foi fruto de uma imposição, alguém que sentou falando, agora nós vamos arrancar o dinheiro do povo, vamos agora instituir aqui um imposto. Não é nada disso. O dízimo e a oferta foram invenção de seres humanos que viram a Deus e entenderam que nada era mais importante do que adorá-lo. Nada era mais importante do que servi-lo. Nada era mais importante do que render graças a Ele. E isso passou de geração em geração. E chegou até os dias de hoje. Em Moisés, se transformou em lei. Mas a lei, ela veio não para tirar algo, mas para instituir no momento de trevas da humanidade, um farol e mostrar o que era certo e o que era errado. Quando você ouve os 10 mandamentos, eles são basicamente um farol que estava lá aceso, para mostrar para todo aquele que quisesse uma referência para a sua vida, pudesse encontrá-lo. E a palavra de Deus, ela vira o jogo, ela mostra que o melhor não é você receber, o melhor é você dar. E eu já fiz uma pesquisa aqui um dia num culto, né? Falei, quantos acho que é melhor receber? Todo mundo levantou a mão. E dar, uns 3 levantaram a mão. Só que eu não tinha terminado a frase, eu falei, cesta básica. Receber cesta básica ninguém quer.
Pensou você não ter recurso nem para comprar alimentação na sua família, na sua casa? É uma situação que muitos passam. A igreja tem a obrigação de prover alimento e nós fizemos isso a vida inteira. Mas não é algo, e nós ensinamos isso para todos aqueles que estão recebendo, que não é algo que tenha que ser definitivo na sua vida. E o Walter e a Vera, que são os responsáveis por esse ministério de ação social, eles têm a incumbência de tempos em tempos estar conversando com as pessoas que recebem cesta básica, de que aquilo não é o normal, aquilo não é o natural, não é algo que nós devemos nos acomodar com aquilo, porque Deus tem a prosperidade para as suas vidas, para a vida dos seus filhos. E eu quero ler com vocês agora esses versículos que estão aqui contidos. Olha o que está escrito em Ageu 2, de 7 a 9. Farei tremer todas as nações que trarão para cá os seus tesouros e encherei este templo de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Tanto a prata quanto o ouro me pertencem, declara o Senhor dos Exércitos. A glória deste novo templo será maior do que a do antigo, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar estabelecerei a paz, declara o Senhor dos Exércitos. O ouro e a prata pertencem a Deus. O próximo versículo, caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu. Talvez este versículo de Lucas 15, 17 a 31, que conta a passagem ou a parábola do filho pródigo, seja o melhor de todos os exemplos que nós possamos aplicar para exemplificar qual é o propósito de Deus para a prosperidade dos seus filhos. Eu até vou vir aqui na frente agora, para você me enxergar melhor. A história deste moço que se desviou dos caminhos do seu pai e foi viver a sua vida de modo dissoluto, gastando todo o recurso que tinha, da maneira que achou que deveria gastar, com prazeres, com prostitutas, com tudo quanto é tipo de coisa que ele achou que era bom para ele, ele perdeu tudo. E quando ele volta para o seu pai, sabe o que ele descobriu? Que o pai estava de braços abertos para recebê-lo. Essa é a história da nossa vida. Todo mundo que cai em miséria, todo mundo que cai em desgraça, é porque em determinado momento se desviou do propósito. É pecador, é miserável, merece. Se fosse por merecimento, todos nós merecemos a mesma coisa. Mas tem gente que em determinado momento se desvia de princípios, perde oportunidades que foram dadas por Deus, abrem mão de coisas que Deus trouxe como provisão para a sua vida, tomam atitudes erradas, fazem escolhas erradas e caem em desgraça. Mas sabe o que acontece? Quando chegam à conclusão que este moço chegou, os trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui estou querendo comer comida de porcos, e nem isso me dão. Vou voltar para a casa do meu pai e vou ver se ele me recebe pelo menos como um empregado dele. Sabe o que esse moço descobriu? Quando ele voltou para a casa do pai, o pai estava de braços abertos e o abraçou, e o restituiu, e o abençoou e cuidou dele. É o que Deus deseja fazer com cada um de nós. É o que Deus deseja fazer comigo e com você. A nossa prosperidade está na casa do Pai. A nossa prosperidade está no fato de estarmos juntos do nosso Pai. E quanto mais nós buscamos a Deus, mais nós prosperamos. Quanto mais nos colocamos nos caminhos dEle, mais prosperamos. Quanto mais nós atentamos para a palavra dEle, mais nós prosperamos. Quanto mais nós buscamos fazer a vontade dEle, mais nós prosperamos. Eu conheço gente que não para em emprego porque não pode ser de modo algum contrariado. O patrão contrariou, o camarada vira as costas e vai embora, deixa o patrão falando sozinho. Quem ele pensa que é? Um ímpio querendo dar ordem para um justo, um santo, um semideus. Cansei de ver isso, gente. Gente que foi parar na miséria por ser arrogante, sendo crente. Crente no que até hoje a NASA não explicou ainda, mas diz que é crente. Porque quem é crente tem que ser crente numa coisa só. Você pode dizer assim comigo, numa coisa só? E sabe qual é essa coisa? Ser crente em Jesus. E sabe o que significa ser crente em Jesus? Andar como Ele andou.
ser como Ele é, viver como Ele viveu, permitir que Ele viva em você e em mim. Isso é ser crente. Fora disso, gente, nós vamos parar onde o rico foi parar, se a gente não for crente em Jesus. Ele vos convencerá do pecado, diz Jesus. O meu Espírito vos convencerá do pecado. E o pecado é de não crer em Jesus, não crer que Jesus pode salvar, não crer que Jesus pode transformar, não crer que Jesus pode mudar, não crer que Jesus pode transformar, não crer que Jesus pode suprir, não crer que Jesus pode abençoar, não crer que Jesus pode prosperar. Esse é o pecado, de não crer em Jesus. Mas quando nós cremos em Jesus, sabe o que nós fazemos? Como fez esse moço: vou voltar para a casa do meu pai. Ele vai me receber, nem se for como um empregado dele. Só que a hora que ele chegou lá, o pai estava esperando e foi ao encontro dele, o abraçou e falou para os seus servos: vem, põe uma roupa nova nele, põe um anel no dedo nele, põe sandália nos pés dele e faça uma festa, porque nós vamos comemorar, porque esse meu filho estava morto e renasceu, estava perdido e foi achado. E cada um de nós somos esses filhos que estavam perdidos e hoje foram restaurados à comunhão com o Pai. Deus tem isso para mim e para você. E a nossa prosperidade é fruto de a cada dia vivermos assim. E à medida que nós vamos vivendo assim, nós vamos juntando uma riqueza, não só nesta terra, mas no céu, que vai se revelar esta riqueza sobre nós. E a palavra continua dizendo agora aqui em Lucas 22:35, e então Jesus perguntou: quando eu vos enviei sem bolsa, sem saco de viagem, ou sandálias, faltou-lhes alguma coisa? Ele está perguntando aqui para os discípulos que eles tinham mandado de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, e falou que não era para levar nada. Sabe o que eles responderam? Nada, respondeu eles, nada nos faltou, nada vai faltar a você. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E desta maneira, vire a página aí comigo agora, a página 20. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente pelo alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem amam. Ou tem uma versão que diz: o Senhor dá aos seus enquanto dormem. Ele dá enquanto dorme. Teve situações, momentos da minha vida que eu trabalhei e não consegui ganhar nada. Teve um momento que eu quase não fiz nada e consegui ganhar o que eu precisava. E eu pude descobrir ao longo dos anos que quem faz é Deus. Que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que a edificam. Que é o Salmo 127. Não que nós não temos que trabalhar. Eu continuo trabalhando muito, às vezes até doente, trabalhando. Mas, se o Senhor não prosperar, em vão eu vou trabalhar. Em vão você vai trabalhar. Então você trabalha, confie no Senhor, confie em Jesus e Ele prospera os teus caminhos. E agora aqui no Salmo 112, verso 3, grande riqueza há em sua casa e a sua justiça dura para sempre. Grande riqueza há na casa do Senhor e a justiça dele dura para sempre. Malaquias 3:10, tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos, e nem terão aonde guardá-las. Malaquias 3:10. Às vezes a gente fica apontando o dedo para pessoas que são corruptas, que são ladrões, que são isso, que são aquilo. Deus chama o seu povo, em Malaquias 3:10, diz assim: vocês me roubam, e me perguntam, no que te roubamos? Ele diz assim: vocês me roubam nos dízimos e nas ofertas. Infelizmente, desde que esta palavra foi escrita, há quase 3.000 anos atrás, até hoje, mudou muito pouco as coisas dentro do povo de Deus. Existe um instituto americano chamado Instituto Barna, um instituto dedicado à pesquisa dentro do meio cristão. E de modo geral, o Instituto Barna aponta que nem 50% dos cristãos são fiéis a Deus nos dízimos e nas ofertas. Nem 50%.
É lógico que dentro desses percentuais tem ali subpesquisas, né, ou subitens que demonstram que alguns são fiéis parcialmente, embora eu não acredite que exista fidelidade parcial, ou é fiel ou é infiel. Não tem fidelidade parcial, né? Mas de modo geral, essa é uma realidade triste que permanece até hoje entre os cristãos. Mas eu creio no poder do Espírito para transformar, porque os maiores beneficiados não são as instituições que recebem, porque a instituição recebe e reinveste. As instituições, pelo menos na grande maioria, com raras exceções, não têm fins lucrativos. O lucro para nós são vidas que são alcançadas. E quando eu falo nós, eu me coloco aqui como parte de uma organização que em tudo é bem ajustada na aplicação de recursos. No entanto, o problema não é o que a igreja faz com o recurso que arrecada. Quando eu falo aqui a igreja, agora eu estou me referindo à instituição. Mas o problema é com o coração das pessoas que não creem em Jesus. Não creem que Ele seja capaz de honrar o que a palavra dEle diz. Não creem que Deus seja capaz de fazer um milagre em sua vida. Não creem que Deus é capaz de fazer a provisão ou de fazer o que Ele mesmo disse que iria fazer. Eu abrirei as comportas dos céus e derramarei sobre vocês bênçãos das quais sobrevirão a maior abastança. Esse é um pecado sério, que a igreja como um todo, agora me refiro à igreja como povo, precisa se arrepender, se converter. E finalizando aqui, deem e lhe será dado uma boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, será dada a vocês, pois a medida que vocês usarem, também será usada para medir vocês. Lucas 6:38. A medida que nós usamos é a medida que é usada para conosco. Mesmo naqueles que têm como motivo para desobedecer a Deus, como justificativa pessoal para obedecer a Deus, que questionar a lisura daqueles que administram os recursos que lhes são entregues, é com esta medida que serão medidos. Se tem no outro alguém infiel e desonesto, como infiel e desonesto será visto também. Então, o diabo cria armadilhas para fazer da avareza um estilo de vida que nos impede de prosperar no Senhor. Quando a prosperidade de Deus é parte da sua herança e do testamento que você recebeu do seu pai. O seu pai já deu a você, no seu testamento, a herança. Ele já deu a você a prosperidade. Ele já deu a você as riquezas. Ele já deu a você o ouro e a prata. E respondendo a pergunta que alguns fizeram na sua mente, que eu estou dando agora de ler a mente das pessoas, quando pensaram que alguém deve estar com a tua parte da herança, eu quero dizer que a tua parte da herança está depositada em Deus. E Ele diz, eu abrirei as janelas dos céus, eu abrirei as comportas dos céus, e eu derramarei sobre você bênçãos das quais sobrevirão a maior abastança. Mas para isso é necessário que você creia em Jesus. Para isso é necessário que você creia em Jesus. Para isso é necessário que você creia em Jesus. Para isso é necessário que você creia em Jesus. Para isso é necessário que você creia em Jesus. Para isso é necessário que você creia em Jesus. Eu já ouvi tantos testemunhos. Nós na nossa casa já vivemos tantos testemunhos de provisão de Deus, que se eu fosse contar aqui, talvez eu ficasse semanas e semanas contando como Deus atende a oração dos seus filhos. E eu quero trazer um desafio ao seu coração nesta manhã. Eu quero que você creia em Jesus como o Deus da provisão em sua vida. Eu quero que você creia em Jesus, por mais que vivamos em tempos de tanta riqueza, onde há muitas pessoas muito mais insatisfeitas, porque querem muitas outras coisas que não são prioridades. Mas já houve tempo em que as pessoas precisavam orar para ter alimento em casa. Hoje não precisa mais, né? Tem a Bolsa Família, Bolsa Presidiário, Bolsa isso, Bolsa aquilo.
quase não precisa nem de Jesus mais, não é verdade? Mas na realidade, Deus quer manifestar a glória e o poder dele sobre a sua vida. E Deus é tão bom, mas tão bom, que Ele quer satisfazer até o que deseja o seu coração. Como está escrito lá no Salmo de número 37. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Tem coisas que a gente quer. Tem coisas que a gente deseja ter. Sabe aquela roupinha nova, uma bolsa, sei lá, qualquer coisa que você deseja. Deus pode te dar. Mas acima de tudo, o que Ele quer dar a cada um de nós é um sentimento de que é Ele quem cuida de nós. É Ele quem cuida da nossa vida. E nós podemos dividir com aqueles que estão à nossa volta. Nós podemos cuidar dos Lázaros que estão sentados à nossa porta. Nós podemos compartilhar com eles. Sabe por quê? Porque o Senhor é o nosso pastor e nada vai nos faltar. E quando nós compartilhamos, mais nós recebemos. Quando nós somos fiéis, mais o Senhor nos dá. Imagina você, que você tenha servos fiéis e infiéis. Se você tiver um dinheiro para colocar na mão, você vai colocar na mão do fiel ou do infiel? Hã? Sabe que Deus pensa igual a você? Ele põe na mão dos que são fiéis? Ele não põe na mão dos que são infiéis? Porque Deus não é tolo. Por isso Ele deposita os recursos dele nas mãos daqueles que são fiéis. E eu espero em Deus que cada um de nós seja contado entre os fiéis de Deus.